Neste terceiro e último bloco, com muita honra, recebemos aqui o comandante do 62 BI, o coronel André Luiz do Nascimento Cabral. Ele é carioca e conhece Joinville. Já esteve aqui como capitão em 2009 e 2010. Capitão, aliás, comandante, muito obrigado por aceitar o convite. Sei que a sua agenda foi muito apurada e o senhor encontrou um tempo para vir aqui conversar conosco. Boa noite, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, senhor Veríssimo. Boa tarde, senhor Norberto. Eu agradeço a presença, né, o convite de estar aqui. Para nós é um grande orgulho participar desses eventos, porque um dos nossos objetivos é realmente esse, é a integração com a sociedade. Está aqui conosco também, como convidado, o presidente do Caxias Futebol Clube, o Norberto, com quem estivemos essa semana agora, na última terça-feira, numa solenidade lá no Caxias, no restaurante dentro da solenidade do Caxias, dentro da propriedade do Caxias, quando o Caxias descerrou a fotografia do comandante, do coronel, como presidente de honra do Caxias. E lá fizemos o convite para o coronel, ele aceitou, e mesmo tendo outro compromisso, ele encontrou um jeito para aqui estar conversando conosco. Aliás, coronel, eu tenho uma tradição aqui nesse programa, eu apresento esse programa há 25 anos, e acredito que dos últimos comandantes, muito poucos não foram entrevistados. Os dois últimos agora por falta de oportunidade. Mas quando conversamos lá no evento do Caxias, eu fiz o convite. E como sempre, eu gostaria que o senhor revelasse o seu perfil, onde é que o senhor serviu, e a sua experiência militar, a sua idade, e o que está achando da nossa Joinville. Então, como o senhor disse, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Então eu cursei a Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, me formei no ano 2000, e de lá eu segui para o Rio de Janeiro. Eu fiquei de 2001 até 2008 lá na Brigada Paraquedista. Então a minha origem ali, o meu berço, foi a formação nas tropas paraquedistas, né? Então realmente foi uma parte muito gratificante da minha vida. Depois eu fiz o aperfeiçoamento, que fica no Rio de Janeiro, e vim para Joinville em 2009 e 2010. Como capitão, então, né? Como capitão. Para mim foi uma experiência muito gratificante servir, travar o primeiro contato com esse batalhão tão tradicional no Exército Brasileiro. Então o batalhão esse ano, ele completa 107 anos só aqui na cidade. Então mais de 230 anos de existência. E eu aprendi muito estando aqui no batalhão, não só com os militares, que são muito bons, né? Então, os soldados joinvilenses são muito sérios, muito disciplinados, e eu levei esses conhecimentos comigo e que me despertou a vontade de um dia voltar para cá para comandar, e aqui estou, né? Mas eu também estive em outras áreas do Brasil, eu estive no Haiti, eu participei da Operação de Paz do Haiti com o pelotão do batalhão, e depois eu fui servir na Amazônia, nas tropas de montanha. Depois eu fiz o curso de altos estudos militares lá no Rio de Janeiro e por aí vai. Então, realmente, eu tive uma vivência nacional. E, por último, eu estive na Escola de Formação de Sargentos, uma escola que eu prezo muito, eu tenho muito carinho por ela. Passei 4 anos lá formando os sargentos combatentes de carreira do Exército Brasileiro e, depois disso, eu vim aqui para Joinville. Coronel, a diferença daquela Joinville de 2000 e de 2010, 15 anos, há 15 anos, como é que o senhor viu a cidade? Eu percebi alguma diferença, né, principalmente no desenvolvimento dos prédios, da pujança econômica, né? Então, em volta do batalhão ali, por exemplo, eu lembro que tinham apenas 2 ou 3 prédios, né? Tinha um hotel, um prédio de 8, 9 andares, e voltando para cá eu verifiquei ali que realmente houve um crescimento muito acelerado. Então, a cidade ainda continua com as mesmas características de organização, disciplina, o trânsito intenso, mas educado. Então, realmente, aquela marca continua, a marca da disciplina, da educação, do trânsito. Mas eu vi um desenvolvimento ali muito grande, positivo para a cidade, né? E outra característica muito interessante
é que da outra vez que eu servi aqui, os soldados que serviam, a maioria deles eram de origem joinvilense, né? Então agora o perfil tem mudado um pouco, fruto da vinda de de pessoas de outras regiões do país que vêm trabalhar aqui e seus filhos passam então a prestar o serviço militar inicial aqui na cidade de Joinville. Então houve uma mudança de característica, né, do soldado, mas que não influenciou, porque o soldado, quando ele chega aqui no batalhão, ele rapidamente se enquadra, ele aprende os valores, as tradições do Exército Brasileiro e passa a ter o perfil ali do tradicional soldado joinvilense. No seu tempo não tinha aquela pista de caminhada que tem recentemente, que é muito apreciada pelo joinvilense, né? Com certeza, não tinha. Na verdade, ela foi construída no ano de 2010. Foi o meu ano de saída daqui, da primeira passagem, né? E a gente percebeu que aquilo ali virou um atrativo para a cidade, principalmente para a prática da atividade física, né? E a gente procura preservar aquele local ali, de modo a proporcionar à sociedade esse local aprazível e seguro, né, para realizar suas atividades físicas. Quantos oficiais e quantos soldados hoje temos no nosso batalhão? Eu falo nosso batalhão porque é a tradição joinvilense se referir ao 62 BI como nosso batalhão. Então, atualmente o batalhão ele tem 714 militares e tem 318 soldados recrutas, né? Recrutas são aqueles que incorporaram nesse ano e vão prestar o serviço militar obrigatório inicial. E lá para janeiro, fevereiro, alguns serão dispensados, outros poderão continuar no serviço voluntário até 8 anos. Né? Está aqui conosco, como já anunciei, o presidente do Caxias, o Norberto, que, como presidente do Caxias, deu posse, aliás, descerrou lá a fotografia do comandante como presidente de honra do Caxias. Norberto, por que o comandante, o coronel, foi empossado como presidente de honra do Caxias Tradicional Clube aqui da nossa cidade, que foi fundado em 1920? Boa noite e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Veríssimo. É uma satisfação enorme estar aqui participando do seu programa. Boa noite a todos que nos assistem. Né? Essa história dessa ligação entre o Caxias Futebol Clube e o batalhão começou já em 1920, ano da fundação do Caxias Futebol Clube. Né? Em 1919, quando o batalhão veio para Joinville, alguns militares gostavam da prática do futebol. E em Joinville já tinha alguns times de futebol, né? E 2 times estavam se fundindo, que era o Teutônia e o Vampiro. O Teutônia era todo branco, né? E o Vampiro era todo preto, né? Então era tudo preto com alguns detalhes em branco e o outro era branco com alguns detalhes pretos, né? Então fizeram um novo clube e já fizeram preto e branco. E como tinham militares juntos, envolvidos nisso, então escolheram o nome Caxias em alusão em homenagem ao Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Bom, aí começou toda a história do Caxias e aí estatutariamente, desde a fundação, no dia 12 de outubro de 1920, já passou a constar nos estatutos do clube que todo comandante da nossa unidade militar, tá, fosse o presidente de honra do clube. E nós mantemos essa tradição desde aquela época até os dias de hoje. Começou com o coronel Vargas Neves, tenente coronel Vargas Neves, e estamos aí hoje com o coronel André Luiz do Nascimento Cabral, né, que na terça-feira foi empossado tradicionalmente, como é sempre feito, como presidente de honra do Caxias Futebol Clube, evento onde você, Veríssimo, esteve presente. Coronel, o senhor tomou posse quando no comando e tem um prazo determinado para o senhor seguir a carreira, deixar Joinville? O prazo é 2 anos, é 4? Como é que é essa norma dentro do Exército? Então eu assumi o comando em 12 de dezembro de 2023 e normalmente o comando ele dura 2 anos, podendo se estender por mais 1 ou até mesmo 2. Mas os nossos processos seletivos eles são muito rigorosos, muito rígidos e normalmente temos que seguir também um fluxo de carreira. Então, tradicionalmente,
No término do segundo ano, o comandante do batalhão ele passa o comando para um novo coronel, um novo comandante, para que ele dê prosseguimento aí nos trabalhos do batalhão. Para mim, foi uma surpresa visitar lá o Caxias. Lá dentro eu já conhecia, mas as obras, as parcerias que o Caxias fez com 2 empreendedores. O senhor é ligado ao esporte, no Exército? O senhor pratica esporte, comandante? Eu pratiquei esportes mais cedo, né? Então eu era atleta do Exército, eu até integrei a equipe das Forças Armadas de fuzil, né? Então eu participei por bastante tempo, mas o tempo vai passando e a carreira vai tomando outros rumos, vem as especializações, né? Mas eu ainda continuo praticando alguns esportes, né? Notadamente ali o tiro, né? Que é inerente à profissão militar. E também pratico a corrida de rua, o ciclismo, que aí são interesses particulares. Mas o tiro seria aí o esporte que eu mais aprecio. Ô Norberto, essas parcerias, o Caxias tem 2 parceiros ali dentro, vai continuar? Tem projetos para outras parcerias dentro do Caxias? Sim, nós estamos trabalhando nesse sentido, né? De trazer mais parceiros para que o clube cresça, né? De uma maneira, vamos dizer assim, o crescimento tem que ser sustentável, não adianta você ficar dando um passo maior que a calça aguenta, porque daí você vai ter problemas, né? Então nós trouxemos primeiro um parceiro, que foi o Osmair, lá da Toque de Bola, lá, que nos ajudou lá construindo as quadras de futebol society, né? Uma lanchonete embaixo, um salão de festas em cima que você conheceu, foi onde nós fizemos o evento, que é o nosso salão nobre, né? E do outro lado, lá com o Kleber e com a Heloísa, nós fizemos uma parceria, eles têm as quadras cobertas lá de beach tênis, futebol, vôlei de praia, isso hoje está bastante difundido, né? E é bastante movimentado. Se você for lá, a partir desse horário para frente, aí você vai encontrar as quadras todas cheias, e um movimento grande, né? Então o Caxias tem hoje uma vida bastante movimentada, né? E também lá dentro também nós temos também 2 salas lá que nós preparamos lá e que estão alugadas também. O Caxias precisa de recursos para se manter, né? E mantém o futebol com as divisões de base e com o time principal amador, né? Coronel, a estrutura do batalhão mudou há 15 anos, quando o senhor deixou como capitão, e hoje estão previstas algumas mudanças na parte física, alguma reforma? Como é que está o nosso batalhão fisicamente hoje? Uma das principais mudanças que eu percebi daquela época para os dias atuais é que o batalhão ele era FAR regional, então ele tinha um efetivo profissional muito maior do que o efetivo variável, como nós dizemos, né? Dos temporários, né? Então hoje a gente tem um efetivo muito maior de temporários do que de militares profissionais, mas isso nada impede o emprego do batalhão nas tarefas que nós costumamos realizar, das operações, como por exemplo no ano passado mesmo, o batalhão ele se deslocou lá para o Rio Grande do Sul com 211 militares e 21 viaturas. Então nós ficamos 30 dias lá na Operação Taquari, né? A Operação Taquari, em apoio lá à população do Rio Grande do Sul, né? Das enchentes. Então realmente foi muito gratificante para o soldado joinvilense, para o batalhão. E fisicamente ali, alguma reforma? Eu lembro que não é do seu tempo, mas houve uma reforma muito grande no telhado, na parte física. Existe alguma outra prevista ali na parte física do batalhão? Com certeza. O batalhão ali, por estar numa área nobre da cidade, então constantemente ele necessita de melhoramentos, né? Então a gente prioriza muito a fachada do batalhão, né? Que é um local tradicional, um local histórico que muitas pessoas param ali inclusive para fotografar, né? E da parte interna, a gente prioriza ali aquelas questões de manutenção, rede elétrica, combate a incêndio, que tem que ser atualizadas constantemente. Afinal, nós estamos numa estrutura de 106 anos, né? Que quando ela foi construída
com uma outra legislação, ou até mesmo essas legislações não existiam, e a gente tem que se adequar às legislações municipais, estaduais e federais também. E quanto à comunidade, o senhor falou de como é que é essa convivência do batalhão com a comunidade, presta serviços. Eu sei que nesse trabalho da dengue aí há a participação do batalhão. Como é que é essa interação do batalhão com a comunidade, comandante? Então, a gente sempre parte do princípio, inclusive do lema do batalhão, né? Nosso batalhão. Então, nós estamos em condições aptos e voluntariosos para realizar as atividades que a sociedade nos requisita. Por exemplo, é o combate à dengue, né? Que a gente constantemente, semanalmente, envia militares para contribuir com o esforço da prefeitura. Mas a gente também faz outros trabalhos. Por exemplo, nas crises de abastecimento, quando nós temos problemas de abastecimento, nosso caminhão-cisterna é empregado para auxiliar aí na resposta, né, humanitária na cidade. E, inclusive, na semana que vem, nós temos tropas se deslocando lá para a fronteira com o Paraguai para nós participarmos de uma operação que se chama Operação Horus, né? Uma operação de segurança na fronteira, onde os nossos militares vão combater os crimes transfronteiriços, o contrabando, o descaminho, o tráfico de drogas e de armas. Então, para nós aí é muito importante essa participação, não só no cenário local, municipal, como também no cenário nacional, né? Então, participamos esse ano. No ano passado, nós também tivemos participações em operações na fronteira, e eu acho que a mais destacada mesmo, que é que ficou mais conhecida, foi a operação lá em resposta à calamidade no Rio Grande do Sul. Impressionante, foi uma colaboração muito, muito importante. Comandante, muito obrigado por participar aqui do programa, sucesso, e espero que o senhor tenha uma carreira de muito sucesso no nosso Exército e que um dia volte aqui a nos visitar em Joinville. Eu que agradeço o convite, a participação no programa, e agradeço também o apoio de toda a população joinvilense que está sempre velando aí pelo nosso batalhão e sempre defendendo as nossas cores, a nossa bandeira e a nossa instituição. Muito bem. Norberto, antes de me despedir, uma pergunta. Se o JEC trocar o gramado da arena, aliás, se a prefeitura trocar o gramado da arena, o JEC tem condições de mandar os seus jogos no Ernestão, voltar a mandar os seus jogos no Ernestão? Como é que o Caxias vê essa possibilidade? Existe toda a possibilidade, sim. O Caxias contribuiu com o Joinville Esporte Clube por quase 30 anos, né? Quando cedeu graciosamente o seu patrimônio para que o Joinville tivesse a sua vida, né? E eu acredito que lá dentro o Joinville conquistou grandes títulos, fez uma grande parte da sua história, né? Escreveu grande parte da sua história, né? E o Caxias está aí, como sempre colaborou, pronto para colaborar sempre que lhe for solicitado. Evidentemente que existem situações que precisam ser vistas, tipo vistoria da federação, adequações a serem feitas. Nós tivemos muita mudança no patrimônio, então evidentemente que para o profissionalismo existe, a federação tem um caderno de encargos, ela vai fazer a vistoria e vai dizer o que precisa ser feito, né? E isso precisa existir um acordo entre o Caxias e o Joinville para que seja feito. Agora, uma vez feito isso, tá? E mais algumas compensações, provavelmente pelo uso do patrimônio que o Caxias e algumas questões que o Caxias vai colocar, nada de anormal, né? Tudo que é normal dentro de uma negociação, né? E sempre procurando facilitar as coisas, né? Porque nós procuramos o benefício e o bem maior, que é a cidade, né? Com certeza não vai haver nenhuma dificuldade, né? Muito bem. Obrigado, Norberto, por participar aqui do programa. Tenham todos um bom final de semana. Nós voltamos na próxima sexta-feira, 22 horas. A nossa reprise é domingo, 22 horas. Tenham todos, mais uma vez, um bom final de semana. E eu volto na próxima sexta-feira.